Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. Nós estamos chegando na reta final dessa carta, que é chamada Carta da Liberdade Cristã. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para os irmãos das primeiras igrejas que ele plantou na região da Galácia. Se você quer conhecer o contexto de produção dessa carta, você tem que ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e capítulo 14. No capítulo 15, versículo 1, por favor, abra aí. Atos 15, versículo 1. Você vai descobrir por que Paulo escreveu essa carta. Qual foi a motivação de Paulo ao escrever essa carta. Diz lá no capítulo 15, versículo 1, que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, teologicamente isso se chama de sinergismo. Existe monergismo, existe sinergismo. O que é sinergismo? É que a salvação, ela é uma junção entre a obra de Cristo e também as nossas boas obras. Veja que eles estão dizendo que para ser salvo precisava ser o quê? Circuncidado. Então eles estão tentando defender o princípio de que nós temos participação na nossa salvação. E o apóstolo Paulo então escreve essa carta para combater esses indivíduos e essa falsa doutrina. E o que Paulo vai colocar é justamente isso. É que o sacrifício de Cristo, a graça de Cristo, sozinha é suficiente para a nossa salvação. Entendeu? Então não é Cristo mais o legalismo, não é Cristo mais o ascetismo, não é Cristo mais as obras humanas. Pelo contrário, a salvação é exclusiva pela justiça de Cristo. Amém? Então, não inventa e não deixa ninguém inventar para você. Tá certo? Cuidado com os adventistas, cuidado com essas igrejas da prosperidade, cuidado com o falso evangelho. Falso evangelho. Paulo começa a carta dizendo que ainda que ele, ou um anjo Moroni dos Mormons, vos pregue outro evangelho que vá além desse, seja o quê? Anátema. Anátema. E esse capítulo 5, eu colocaria o título dele de Viva a Liberdade. Vamos viver a nossa liberdade. Jesus disse para os seus discípulos: se permanecerdes em mim, nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então você é livre. Livre em Cristo Jesus. E Paulo então vai começar. E eu vou tentar expor todo esse capítulo hoje. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos ler a primeira parte do capítulo 5, de 1 a 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecerdes à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento,
Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Meus amados irmãos, o conceito de liberdade espiritual na Bíblia, no Novo Testamento, possui 3 ideias básicas. A primeira ideia é que o homem é escravo do pecado e ele é totalmente impotente para promover a sua libertação. Ele é escravo do pecado, ele é escravo da morte, ele é escravo de Satanás. E nessa condição de escravidão, ele não pode produzir a sua emancipação. A segunda ideia é que a verdadeira liberdade se acha na vida com Deus e é oferecida ao homem por meio da fé em Jesus. Você se lembra de Isaías capítulo 61? O Espírito do Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, para tirar das prisões aqueles que estão presos. Não existe liberdade, libertação do ponto de vista espiritual que não seja na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que nos liberta. A terceira ideia que está dentro desse conceito é que o homem livre, o homem liberto por Cristo, ele demonstra a sua liberdade no serviço a Deus e ao próximo. Nós somos livres para servir. Havia uma figura no contexto do Antigo Testamento daquele escravo que era liberto, principalmente no ano do jubileu, mas depois de liberto, colocava-se uma argola na sua orelha, e ele então ia servir ao seu senhor como um escravo livre. Ele servia por amor, não porque ele era escravo, mas por amor ao seu senhor, ele o servia. E essa é a ideia que Paulo coloca, veja lá, por favor, rapidamente, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim, achou aí? Lê comigo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor. Então Jesus é o Senhor, nós somos servos, mas nós o servimos por amor. O amor de Cristo nos constrange. É por amor que nós servimos. Martinho Lutero, no comentário que ele faz dessa carta, ele diz uma coisa muito interessante. Ele resume o conceito bíblico de liberdade dizendo: o cristão é um senhor de tudo, perfeitamente livre, sujeito a ninguém. O cristão é um servo perfeitamente cumpridor dos seus deveres, sujeito a todos. Somos livres para servir por amor. Por isso que Paulo começa aqui a carta, ou essa última parte, do versículo 5, qual é a primeira frase dele? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para sermos livres, para vivermos em liberdade. E essa é a grande doutrina da liberdade cristã em Cristo Jesus. E Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas o quê? Me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas o quê? Edificam. Edificam.
E aqui, meus amados irmãos, nesse primeiro ponto, queria destacar aqui para vocês quais são as duas ameaças que nós temos na liberdade cristã. E ele vai começar aqui colocando conselhos práticos, bem práticos. Há dois perigos que ameaçam a liberdade do cristão. Primeiro, o legalismo. O que é o legalismo? É você acrescentar à liberdade cristã um monte de princípios, o quê? Legalistas. Certo? Por exemplo, você agora é crente, mas você agora não come carne de porco. Você é cristão, Cristo libertou, mas você guarda o sábado. Tá certo? Você agora é cristão, mas não come galinha de cabidela, porque tem sangue. Se você não come, manda para mim que eu como. Põe uma farinhazinha, uma pimenta, dou graças a Deus e mando bala. Então, liberdade, somos livres. O outro perigo, a outra ameaça, uma é o legalismo. Segundo, qual é? A licenciosidade. O que é a licenciosidade? É você abusar do direito da liberdade cristã. Tá bom? Agora vamos seguir o raciocínio de Paulo, porque Paulo é muito inteligente. Eu acho que ninguém interpretou melhor a mente de Cristo do que o apóstolo Paulo. E ele vai emendando assim, pensamento atrás de pensamento, que você fica meio maluco de vez em quando para entender o que ele quer dizer. Mas veja aí, nos versos de 1 a 12, Paulo vai colocar aqui que nós não devemos nos submeter a nenhum tipo de escravidão. Veja que ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí vem a ordem. Permanecei, pois, firmes na liberdade, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Presta atenção que tem muita coisa dentro da igreja evangélica brasileira que é tradição de homens. Certo? Mulher não usar calça comprida. Isso aí foi os pastores neopentecostais que inventaram isso. E usam um texto, por exemplo, lá de Moisés, que está em Deuteronômio capítulo 22, quando Moisés diz o seguinte, que o homem deve se vestir como homem e a mulher deve se vestir como mulher. Quando você põe uma roupa que põe em dúvida a sua identidade sexual, Moisés disse, isso é abominação ao Senhor. Mas Moisés nem sabia o que era calça comprida. Não tinha isso na época. Deu para entender? Uma mulher hoje usar calça comprida, ela está botando em xeque a sua identidade sexual? Não. É até confortável para as mulheres. Né? A irmã não pode passar batom, nem pintar o cabelo. Tem que ficar feia, cabeluda. É desse jeito. Né? Porque pegaram o princípio de Jezabel e toda mulher que passa batom e se cuida e pinta cabelo, virou o quê? Jezabel. Então toma cuidado. E aqui vem um monte de coisas. Vocês estão vendo que nessas igrejas neopentecostais estão trazendo tudo. Estão trazendo a Arca da Aliança. Estão trazendo o quê? Copo d'água, unção com óleo, tudo. Trazendo essas coisas que já... Tudo isso foi do passado. Tudo isso fazia parte da lei o quê? Cerimonial. Tudo isso era sombra daquilo que haveria de acontecer. Então veja bem, quando cremos em Cristo, saímos do jugo de servidão do pecado e tomamos o jugo de Jesus, que é leve e suave. Mateus 28, Mateus 11, 28 e 30. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí você vai encontrar o quê? Descanso para a vossa alma. Mas o que é que os fariseus faziam? Eles colocavam sobre as pessoas jugo.
O que que os fariseus e os saduceus e os escribas fizeram na época de Jesus? Além do texto da Torá, da lei, eles criaram mais de 600 mandamentos humanos. E esses mandamentos cercavam a lei. Tá certo? Preste atenção. Se o cristão deixa a graça e se submete ao legalismo, perde 4 bênçãos que Paulo vai colocar aqui. 4 bênçãos. Se você voltar ao legalismo, você vai perder 4 bênçãos que Paulo vai argumentar aqui. Qual é a primeira? Versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, o que ele diz? Cristo de nada o quê? Aproveitará. Cristo vira nada na sua vida, é pó. Se você volta ao legalismo, Cristo não tem nenhum sentido para você. A obra de Cristo não tem sentido para você. Terceira bênção, segunda bênção, está no versículo 3. O que ele diz aí? Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar o quê? Preste atenção. Se você abandona a graça nos traz a justiça de Cristo. E você quer viver sob a lei, você tem que cumprir toda a lei. Nem um tio, nem um jota. Você tem que cumprir tudo. E a Bíblia diz que o propósito pelo qual Deus nos deu a lei é para que todos nós sejamos o quê? Condenados. Porque é pela lei que vem o conhecimento que é do pecado. Do pecado. Terceira bênção que você perde se você voltar à prática do legalismo. Cristo de nada vos aproveita, está obrigado a cumprir toda a lei. Versículo 4, o que diz aí? De Cristo vos desligaste. Você rompeu a comunhão com Cristo. Tá certo? A sua comunhão agora vai ser com a lei. Você vai ser um adorador da lei. E você vai viver obcecado para cumprir a lei. Cumprir a lei. Outra coisa que é muito interessante aqui, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais o quê? Justificar-vos na lei. Aí vem uma coisa muito interessante, ele diz que a quarta consequência da graça o quê? Decaíste. Você caiu da graça. Você está voltando ao legalismo passado. É tão interessante isso. Eu pergunto para os irmãos, pode alguém cair da graça? O que vocês acham? Hein? Vocês que são calvinistas bons aí, pode um crente decair da graça? Você sabe que Paulo aqui está fazendo igual pai de adolescente. Você vai sair de casa? Vai, mas você não volta nunca mais. Você já viu o pai falar isso para a filha adolescente? Que vai para a balada? Se você fizer isso, eu não te dou mais um tostão. Paulo está usando aqui argumentos. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Veja lá. Versículo 15, existe uma expressão. A única coisa que pode nos prejudicar na graça é o que o autor aos Hebreus, que não foi Paulo, ninguém sabe quem foi que escreveu. Hebreus 12. Ele diz assim no versículo 15, atentando-se diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se do quê? Da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados.
Sabia que a única coisa que pode nos separar da graça de Deus é a raiz de amargura? A Bíblia que está dizendo, tá? Depois você faz a exegese lá, mas não vos submetais a nenhum tipo de escravidão. Cristo nos libertou da prisão da lei para vivermos em liberdade. Se o cristão deixa a graça e se submete ao legalismo, ele perde essas 4 bênçãos. Cristo de nada vos aproveita, está obrigado a cumprir toda a lei, de Cristo vos desligaste, e Paulo diz no versículo 4, e da graça o quê? Decaíste. Decaíste. Meu professor, Paulo está escrevendo aqui para crente. Então eu entendo que ele está falando da graça especial. Né? Porque se ele diz assim, desculpa discordar do professor, meu mestre. Não, mas ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E ele está falando para os irmãos. Aí a gente vai entender o argumento de Paulo, porque Paulo declara que ele e os irmãos que não deram ouvidos ao ensino legalista têm o Espírito Santo como fonte de sua energia espiritual. Bem o que ele vai dizer no versículo 5. Porque nós, e aí ele se inclui, porque nós, eu e vocês, meus irmãos, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém o quê? Da fé. Ou seja, a fonte de energia que nos alimenta espiritualmente. A nossa casa de força, pastor, o senhor usou aqui. Vem o quê? Do Espírito. E isso provém de onde? Da fé. Da fé. Então, pela fé, nós somos fortalecidos pela graça. Por isso que a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. Por isso que a Bíblia fala de que a nossa vida agora em Cristo, né, ele diz lá em João capítulo 1, a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. E ele diz, é graça sobre graça. Porque a graça não somente nos salva, mas a graça nos mantém. Tá certo? A graça é que nos santifica. A graça é que vai fazer com que nós perseveremos até o fim. Eu queria destacar para você aqui, né? Paulo está dizendo que é o Espírito que produz vida, esperança, liberdade. Veja lá, Gálatas 4, 29, o que ele diz? Gálatas 4, 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também o quê? Agora. Quando nós somos libertos por Cristo, nós o que? Nascemos do Espírito. Novo nascimento, regeneração. E agora a nossa fonte de preservação de liberdade cristã, fonte de esperança, de tudo na nossa vida, vem de Deus. Vem de Deus. E aí ele vai fazer um argumento que eu acho fantástico, que Paulo, se ele não estudou direito, até hoje, o pastor Hernando deu testemunho aqui, né? Que lá em Roma, na Itália, se estuda o direito romano, até hoje nas universidades do mundo todo. E a carta aos Romanos, ela é estudada, porque Paulo tinha um raciocínio jurídico. E ele coloca uma coisa aqui nesse versículo 6. Veja que ele vai fazer uma conclusão aqui. Versículo 6. Vamos ler juntos? Gálatas 5, 6, o que ele diz? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, mas a fé... Veja a conclusão dele. Em Cristo Jesus, nada tem valor do ponto de vista
da moralidade, do legalismo. Mas em Cristo, o que opera? É a fé que atua pelo amor. Como é que a gente vai entender isso? Vamos pegar o exemplo lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lê para mim aí, vamos lá juntos? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade, da abnegação e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo usa aqui as 3 virtudes da maturidade cristã. É isso? Fé, amor e esperança. Mas ele fala da operosidade da vossa fé, que atua pelo amor. Que atua pelo amor. Continuando, indo para o 7º versículo aí do capítulo, Paulo vai dizer aí, antes de combater a licenciosidade, Paulo fala sobre os falsos mestres judaizantes. E Paulo aqui pega pesado. Veja o que Paulo está colocando aí. E aqui presta atenção que o falso pastor, o falso mestre, o falso obreiro, o que ele faz? Como é que ele prejudica os crentes? Versículo 7, o que diz aí? Vós o quê? Corrida. Mesmo que Paulo tem na cabeça dele sempre que a vida cristã é uma corrida. Não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. 40 quilômetros. Não importa como é que você vai chegar lá, arrebentado na frente, mas você tem que chegar. E toma cuidado na partida, porque o sujeito na partida ele é todo bam. Quando chega no meio, cansa. E o autor dos Hebreus, o que diz para nós lá? Correi com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando sempre para quem? Para Jesus, que é o autor nós temos que correr com paciência. Tem dia que você acorda querendo matar por Jesus. Tem dia que você acorda querendo matar Jesus. É desse jeito. Nós somos instáveis. Instáveis. Irmãos, coloca na sua cabeça, a vida cristã é um milagre de Deus. Você só é crente por um milagre de Deus. Se você pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Mas ele vai dizer uma coisa aqui, ele diz, versículo 7, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Veja qual é o primeiro prejuízo, a primeira estratégia que o falso mestre faz na vida do crente. Impedir que o cara continue o quê? Obedecendo a verdade. É duro isso, não é? Impedindo. Jesus vai dizer para os fariseus, vocês nem entram no reino dos céus e vocês impedem aqueles que estão querendo o quê? Entrar. Segunda ação aí dos falsos mestres judaizantes. Eles impedem os crentes de correr a carreira cristã. Segundo, o chamado deles para que os crentes aderissem ao legalismo não procedia de Deus. E todo ensino que não procede de Deus deve ser o quê? Rejeitado. Veja no 5:8, o que diz aí? Esta persuasão não vem daquele que vos... Quem é que nos chama? É Deus. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos justificou. Aí aparece uns desgraçados desse aqui, judaizante, e fica atrapalhando você. O ensino deles não procede o quê? De Deus. De Deus. Irmãos, hoje,
Tem um tipo de discussão teológica hoje, mesmo no nosso ambiente de fé reformada, que está sendo muito prejudicial. Eu estou preparando o ano que vem, né, a nossa temática do ano que vem, e o nosso tema vai ser vivendo o que nós cremos. Não é discutindo o que nós cremos, é vivendo. Porque há tanta discussão, e as redes sociais alimentam isso. Certo? É site puritano reformado, é defesa da fé, é defesa disso, é defesa daquilo, é procuração celestial, os caras estão com tudo. É um inferno. É grupo de todo jeito aí. O cara não vem para a igreja, o cara não dá dízimo, o cara não evangeliza, só discute. Certo? Tem gente que pega o vídeo do pastor Hernandes e pega uma frase do pastor Hernandes e uma frase do pastor Augusto, para botar os dois para contradizer. Tira do contexto uma frase, sabe? E monta vídeo para fazer isso. Tem um programa aí que eu já fui convidado, não vou não. Tal de Vejam Só, não vou. É só para brigar. E umas perguntas bestas, pergunta que ninguém está fazendo. Certo? Ninguém está fazendo. Vejam só. Não vou. E recomendo a vocês não assistirem também, não. Aliás, Dr. Martin Lloyd Jones, num momento da vida deles, eu não participo mais de programa de rádio, de debate. Porque não adianta nada. Põe um pai de santo, um viado, um pastor, um padre, e aí vai discutir o quê? Com aquela mulher, como é o nome dela lá? Com Jimenez. Aí não dá. Não chega a lugar nenhum. Porque nós partimos de pressupostos do quê? Diferentes. Não adianta nada. Sabe o que isso Paulo coloca lá? Ele diz, é coceira no ouvido. Coceira no ouvido. E eu já passei da fase de ganhar discussão. Eu não estou querendo ganhar discussão. É melhor você perder e dormir na cama do que você ganhar e dormir no sofá. Isso é besteira. É besteira. É? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É. Veja, esses falsos mestres, eles impedem os crentes de correr a carreira cristã. Eles chamam os crentes para aderir ao legalismo, e esse legalismo não procedia de Deus. Terceiro, eles contaminavam a igreja com o pecado do falso ensino, tal qual fermento leveda o quê? A massa. Veja aí no versículo 9, o raciocínio de Paulo. Paulo é imbatível, ele diz, um pouco de fermento leveda o quê? Toda a massa. Esse ensino legalista, quando ele entra junto com a sã doutrina, ele só vem para prejudicar a igreja. Prejudicar. Toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. Outro dia, uma pessoa perguntou para mim, pastor Arival, o que o senhor acha do teísmo aberto? Eu falei, abrir o teísmo? Eu não estou sabendo. E o que o senhor acha da teologia relacional? Eu falei, para mim, toda teologia é relacional. A gente relaciona com Deus, relaciona com os outros. Agora, o povo está inventando negócio hoje. Porque tem que arrumar. Os caras, todo mundo fazendo mestrado, doutorado, tem que arrumar tema para monografia. Não é isso? Tem que escrever artigos. E aí começa a inventar. Quem está trabalhando na obra não tem tempo para isso. Para inventar heresia. E os falsos mestres, eles não têm o que fazer. Certo? Não tem o que fazer. Outro perigo que Paulo vai colocar aqui, que é muito importante destacar, versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba,
seja ele quem for, sofrerá o quê? Duas coisas que está claro aqui para Paulo. O falso ensino faz o quê? Perturba. Perturba. Nós aprendemos que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí você comete um pecado, o falso mestre diz, não, esse pecado que você cometeu vai separar você de Cristo. Aí você não dorme. O falso ensino só vai trazer o quê? Perturbação. Lembra dos dentes de ouro? Teve uma fase aqui na igreja brasileira, presbiteriana, que tinha o irmão chegar no espelho, olhar, estava com a boca dourada. Aí foi aquela festa. Eu, como pobre, eu só faço aquelas obturações de massa branca mesmo, que é tudo barato. Não dava para ficar vermelho. Mas tinha gente que estava com a boca cheia de ouro. Isso só veio trazer o quê? Perturbação. Lembra da teologia da maldição hereditária? Tradição, maldição hereditária. Se você chama Maria do socorro, você está lascado, porque você vai viver precisando de socorro a vida toda. Maria das Dores. É todo, né? Eu era pastor novo lá em Jiquié, na Bahia, meu primeiro ministério. Uma irmã, muito querida ela. Ela chegou um dia com um vidro de óleo para ungir, para passar nos pés dela, que ela estava com cada esporão no pé, e falou, pastor, eu vim aqui para o senhor me curar. Eu falei, minha irmã, eu sou fraco nesse negócio. Aqui em Pinheiros tem consultório médico, tem tudo aqui. Que esse negócio de curar é um perigo. E ela veio. Mas eu dei uma olhada para a irmã, ela estava com 140 quilos mais ou menos. Falei, meu irmão, o problema aqui é de engenharia. É o seguinte, nós temos 2 estacas, mas o volume que foi colocado em cima está dando problema de esporão embaixo. Então a senhora faz o seguinte, a senhora procura um endócrino, faz um regime que você vai ver. E trata do esporão, isso aí vai dar jeito. Agora eu vou ungir óleo aqui, vou enganar a senhora. E outra coisa, minha unção nesse óleo, olha, eu sou fraco demais no negócio de ungir com óleo. Sabe? Mas tem isso aí hoje. Uma irmã desesperada chega para um pastor desse neopentecostal, o filho dela foi preso por causa de droga. Já acontece essa história aqui. E ela foi lá. E aí o pastor falou, posso orar. E eu orando, sai na hora. Aí perguntou para a irmã, quanto é que a senhora tem para dar de oferta? Ela disse, eu só estou com 50 reais. Ela disse, não, 50 é muito pouco, tinha que ser pelo menos 5 mil reais. Eu vou fazer o seguinte, vou ficar com 50, vou orar, mas não garanto. Tá? É um 7-1 desgraçado desse, merece ser preso, merece não. Mas tem de tudo, irmãos, na igreja hoje. Tem de tudo. Tá? O cara chegar pro diabo e dizer assim, ó, pega essa doença e vai embora. Sai! Isso está acontecendo, o povo está assim, achando que isso é normal. Paulo está dizendo aqui que esse tipo de ensino dos judaizantes cria confusão, perturbação na cabeça dos crentes. Crente já tem o juízo mole, é ovelha. Ovelha não tem senso de perigo, por isso que Jesus chama de ovelha. A ovelha não enxerga a distância, ela não tem noção do perigo. Ela não viu o lobo. E vem o lobo, como Jesus disse, com pele de ovelha. Mas, em quinto lugar, ele vai colocar um argumento muito forte. Seja ele quem for, sofrerá o quê? Condenação. Todo falso mestre será o quê? Condenado ou sofrerá o julgamento, o juízo de Deus. A partir do versículo 13 até o versículo 15, Paulo vai dizer, não useis da liberdade para pecar ou da ocasião o quê? A carne.
Primeiro ele diz, não volteis ao legalismo. Não submetais a nenhum tipo de escravidão. Agora ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer, não useis da liberdade para pecar ou dar ocasião o quê? A carne. Quem tem dificuldade com isso, levanta a mão. Só os normais, né? Vocês são tudo legalistas, fariseu. Vocês não têm luta contra o pecado, não? Você quer pecar? O pecado é atraente. Mas aí tem... Você é livre. Você pode até pecar. Mas aí vem o quê? A luta. E aí depois nós vamos... É a última parte dessa carta. Eu quero chamar os irmãos santos aqui para discutir esse assunto. Veja o que Paulo vai dizer aqui. Vamos ler juntos aí? Verso de 13 a 15. Vamos lá? Porque vós, irmãos, fostes chamados a... Porém, não useis da liberdade para dar ocasião. Sede antes servos uns pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais... Esse texto é interessante, né? Veja que ele usa o mesmo argumento do versículo 1. Ele diz assim, veja que no versículo 1 ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Veja a lógica de Paulo. Ele no versículo 13, porque vós, quem? Irmãos, crentes, fostes chamados o quê? A liberdade. Então ele está repetindo a mesma ideia. Se um é para não voltar ao ensino dos falsos mestres, não submeter nenhum tipo de jugo de escravidão, agora ele vai dizer assim, você vai praticar o amor, para que você não possa o quê? Abusar da liberdade que você tem. Não devemos transformar a liberdade numa o quê? Oportunidade. A nossa liberdade não é um salvo-conduto para você continuar pecando. Porque tem gente que diz assim, eu já estou salvo, estou na graça, todos os meus pecados estão perdoados, então dá umas pecadinhas assim, não tem problema. Né? Paulo nos dá uma ordem aqui. Geralmente nós pecamos contra quem? Contra Deus. Davi diz o quê? Contra ti somente pequei e fiz algo que aos teus olhos parece mal. Mas quando nós pecamos também um contra o outro. E para a gente não pecar contra o outro, e consequentemente não pecar contra Deus, o que ele vai colocar aqui? Hein? O imperativo. Sede é um imperativo. Sede servos uns dos outros. Pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Paulo está pegando aqui a segunda tábua da lei. A primeira é amará a Deus, é isso? Os 4 primeiros mandamentos. Os 6, se você ama o próximo, você não maltrata o próximo. Você não prejudica o próximo. Veja que Paulo, ele não é teórico. Paulo é prático. Porque todos os princípios, os 5 princípios lá, né? Eles são relacionais. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Aliás, o cobiçar é o último, né? O último. E quando você estuda aquele livro, A Verdadeira Espiritualidade, daquele suíço lá, daquele
esqueci o nome dele aqui, Franz Schaeffer. Ele disse que todas as vezes que nós quebramos qualquer mandamento, a gente já quebrou o cobiçar. Por isso que ele está em último lugar, em 10º lugar. 10º mandamento. Salvo pela graça, devemos obedecer à lei de amar a Deus e ao próximo. Quando não amamos uns aos outros, prevalecem as disputas e as guerras pessoais. Eu queria que os irmãos me explicassem aqui esse negócio que Paulo colocou, mas vocês são mais experientes que eu. Explica esse versículo. 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns. Você tem um hábito de morder, meu irmão? Eu já vi isso no Cefas, com as criancinhas, né? De vez uma criança morde a outra, lá é um pau danado, que você tem que... e depois mandar uma carta para o pai e para a mãe dizendo por que um mordeu o outro. O que significa isso? Morder e devorar. Eu vou deixar isso como dever de casa, tá? Dever de casa para vocês. Presta atenção. John Stott, comentando, ele resume essa parte de uma forma muito especial. Ele diz assim: liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne. Liberdade cristã não é liberdade para explorar meu próximo. Liberdade cristã não é liberdade para ignorar o quê? A lei. Continuando aqui, eu vou só fazer uma introdução e vou deixar para a próxima aula. Porque ele vai iniciar agora, no versículo 16, a segunda parte do capítulo 5. E ele vai dizer, né, que o segredo para desfrutarmos a plenitude da liberdade é andarmos no Espírito. Só o Espírito Santo pode fazer com que nós andemos em plena liberdade. E aí, eu dividi aqui no meu esboço, né, em 3 partes. Primeiro, a realidade do conflito. Segundo, as evidências do conflito. E terceiro, a solução para o conflito. Vamos ver se você se encaixa aqui. Sei que você é crentão mesmo. Versos 16 e 17. Vê se você tem isso dentro de você. Vamos lá? Digo, porém, andai no Espírito, jamais. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são o quê? Opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o quê? Veja, todos nós aqui, com essa verdade aqui, todos nós já somos esquizofrênicos ou neuróticos. Né? Então, às vezes eu uso aqui, o pessoal fica zangado quando eu falo que a igreja é um hospício, porque todos nós temos uma divisão dentro de nós. O nosso interior é um campo de batalha. Porque a carne, a minha vontade, é pecar. Não é isso? É ou não é? Porque está dizendo aí que um quer impor a sua vontade. Lembra de revista em quadrinho? Quando aparecia o capetinho aqui e um anjo aqui. Lembra disso? Tem o gibi. Só que no gibi está do lado de fora. Mas na vida real está o quê? Dentro da gente. Quem sofre com isso, levanta a mão aqui, para ver só quem é normal. Graças a Deus. Porque a primeira coisa que ele tem que aprender é admitir o conflito. Admitir. A Bíblia diz, né? Jesus diz, não matarás. Não matarás. Aí Jesus dá uma esticada na lei, diz assim, não é matar não, aquele que tiver o quê? Ódio do seu irmão. Irmãos, Deus coloca umas pessoas na vida da gente e quer que a gente ame.
A minha vontade é matar. Cara, você não tem isso, não? Eu acho que Deus diz assim, agora você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí põe um cara encapetado do seu lado. Que é para você, ao querer matar o cara, apelar para o Espírito Santo. Assim, eu li um livro e fiz até uma palestra aqui uma vez. Como se relacionar com pessoas difíceis. É um livro da Publifolha. E ele coloca 10 tipos de pessoas difíceis. 10. Tem 200 tipos, mas 10. Certo? Tem gente que... Um tipo de pessoa difícil é aquele atirador de elite. O que é o atirador de elite? É o cara que sabe atingir você no seu ponto vulnerável. Ele dá o tiro certo. Sabe o que é isso? Você tem um defeito, ou você tem um ponto fraco, e a pessoa só bate nisso. Ele é especialista, ele dá o tiro certo. Ele tira você do sério. Tem aquele cara que é o tanque de guerra. Ele sai passando por cima de todo mundo. Tem um pavio curto, que é outro tipo de gente. E aquele cara que diz que vai fazer e não faz. Hein? E o cara que é sempre talvez. Conhece o cara talvez? Tudo que você pergunta, ele foge. Dá vontade de matar o cara. Porque o cara não pode deixar de ter opinião. Ele pode até pensar errado, besteira, mas o cara tem que se posicionar. Uma pessoa dessa me irrita. Sabe disso? Me irrita. Outro dia eu fui no supermercado, estava um cara lá, a mulher fazendo feira. Uma mulher feia, brava. E o cara lá assim. E a mulher deu uma esculhambada no cara na frente de todo mundo. Quase eu partia para cima da mulher. Eu falei, deixa de ser banana, rapaz. Como é que tá? Vocês não sentem isso, não. Só eu aqui. Vocês são tudo bom. Uma vez eu estava com pressa aqui no supermercado. Eu tenho raiva de gente que pergunta, pastor, qual é a sua operadora? Você quer ligar para mim? Liga, pô. Você é claro, você é TIM, você não sei o quê, não sei o quê. Aí eu estou com pressa, fui no supermercado comprar um negócio. Aí entrou uma dessas meninas que trabalha em casa, assim. Acho que é. A menina tinha 3 celulares. Aí põe R$5 no TIM. E eu lá esperando. E aí ela batia o dedo. Errava. E eu lá. Aquilo foi me dando uma angústia. Você não sente isso, não? Eu falei, por que você não vem anotar do papel logo? Passa para o caixa, já põe lá. Hoje você pode comprar pelo celular. Não. E não estava nem aí o povo lá e a gente lá. E não tinha mais caixa aberta. Não, eu tive que recitar. Recitei o Salmo 119. O 117 era curto. Mas eu tive vontade de pegar o celular, ela, tudo. E jogar não sei para onde. Eu disse, você está proibido de usar celular. Eu estou falando dos meus. E os seus conflitos? Hein? Os seus conflitos. Você já notou, quem é ansioso como eu, você já notou que quando a gente chega no elevador, a gente aperta uma vez, mas fica apertando 3, 4 vezes, achando que uma vez só não dá. A vida como ela é. A vida como ela é. É desse jeito. Então nós temos essa realidade, esse conflito entre esses dois adversários. A nossa natureza humana pecaminosa e o Espírito Santo que foi dado para a gente dessa nova natureza. E aquilo fica dentro da gente.
feito uma panela de pressão. Então, vamos encerrar. Semana que vem a gente continua. Tá certo? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor com todos os nossos pecados, defeitos, lutas. E só a Tua graça, só pela Tua graça. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. O Senhor continue ajudando cada um aqui na sua caminhada, na sua luta. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti. Que o Senhor também nos livre desses falsos mestres, desses falsos ensinos. Que o Senhor nos guarde completamente de cair na mão dessas pessoas. E que o Senhor não permita que essas pessoas também venham aqui para Pinheiros, perturbar a gente aqui. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos, vai ter o culto agora.